Fala galera, beleza? Parabéns aí pelo evento. Pô, tenho que agradecer o Arthur e o pessoal da comissão por ter me convidado. Fico muito agradecido. Então vamos lá, olha só, recebi aqui 10 perguntas. Vou tentar responder da maneira mais objetiva possível, minha opinião. Vocês não têm que concordar nem que gostar. Mas vamos lá, eu também substituo aqui a ordem para tentar fazer uma coisa mais estruturada e uma sequência aqui mais concatenada das ideias. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: você acha que existe de fato a possibilidade do e-book substituir o livro impresso? Olha, eu acho que essa discussão ela tem duas perspectivas. Uma do ponto de vista do bibliotecário e a outra do ponto de vista do usuário. Falando como usuário, eu acho que talvez sim, talvez a gente seja, a minha geração, nem de vocês, a minha geração talvez seja a geração que conseguiu transitar do universo do livro em papel para o digital, e vocês talvez sejam a geração que já vai entrar diretamente de cabeça no universo dos livros digitais. O que eu quero dizer é que vai ser natural para vocês ler livros em formato digital, não vai ser nenhum problema, vocês não vão ter nenhum desconforto em relação à leitura. Os aparatos, os dispositivos, o Kindle, o iPad, eles estão ficando cada vez melhores para ler. Então eu acho que do ponto de vista do usuário, não vai fazer mais tanta diferença assim se é um livro impresso, se é um livro digital. Vocês podem ver como as crianças mesmo, elas consomem a informação que está em formato de tela ou de papel, não faz muita diferença. Eu mesmo, assim, minha experiência pessoal é que eu ainda leio muitos livros em papel. Eu tenho uma biblioteca em casa, alguns livros que eu ainda compro em papel, compro livros em livraria, eu gosto ainda do livro em papel, mas eu não tenho mais esse fetiche. Esse fetiche acho que está se perdendo. Consumo muito mais coisa na tela. Eu até já tive 2 Kindles, comprei um Kindle na primeira geração e um Kindle quarta geração, mas até o Kindle eu já abdiquei, porque para mim faz muito mais sentido hoje ler na tela do smartphone. Eu estou com o telefone, que ali eu tenho tudo, e até mesmo as minhas leituras, os meus textos e os livros. Eu guardo os textos no Pocket, um aplicativo, e os livros que eu leio também nos aplicativos para leitura mais extensa, mais densa. Então para mim foi uma transição tranquila. Como eu falei, ainda tem essa coisa do fetiche de você querer o livro em papel, mas eu acho que assim, não vai ser tão abrupta a mudança. Agora, do ponto de vista do bibliotecário, é aquela história. Eu acho que essa discussão pra gente talvez seja até um pouco, não vou dizer que seja irrelevante, mas acho que a gente perpassa isso tranquilamente, porque o nosso trabalho é com conteúdo, essencialmente conteúdo, não é com suporte. A gente lida com qualquer suporte. Então essa transição do pergaminho para tipos móveis, sabe, rolo em papel, a gente conseguiu lidar bem com essas transições, então pra gente é só mais uma transição e a gente não devia estar tão preocupado assim, com essa mudança em relação ao caráter do suporte. É só mais um suporte. A gente vai continuar trabalhando, fazendo as coisas que a gente faz da mesma maneira como a gente já sempre fez. A questão a minha preocupação em relação a como que o mercado editorial vai se posicionar em relação a essa mudança. E os bibliotecários não podem ficar alheios a isso. Vocês imaginem uma situação de, por exemplo, basta que uma editora, uma grande editora, que vende um livro que seja um livro bastante consumido, como, vamos pegar uma série, Jogos Vorazes de Harry Potter, você imagina que a editora simplesmente diga: olha, essa nova edição desse livro não vai ser mais comercializada em papel, ela vai ser só uma versão estritamente digital. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar esperneando? Não. Sabe, é uma coisa que veio imposta, impositiva do mercado, e os bibliotecários vão ter que aprender a lidar com isso. Os próprios consumidores, né, o nosso público, os usuários, eles vão se adaptar. Eles podem reclamar também, mas vão se adaptar, e por uma mera questão de mercado. Esses caras, esses editores, eles têm um poder muito grande, um investimento muito grande, e acho que eles ditam a norma. Então essa coisa da própria transição do fetiche, eu acho que ela vai mais ser uma questão de transição do próprio mercado do que os dos nossos interesses e sabe, motivações para dizer que eu gosto mais do papel, eu gosto mais do digital, sabe? As editoras, elas simplesmente vão dizer: olha, o consumo que a gente acha que é conveniente para fins de venda é esse, pronto, e a gente vai acabar acatando isso de alguma forma. Então assim, o livro obviamente que não vai acabar, o livro em papel não vai acabar, mesmo que ele fique somente como uma espécie de herança cultural humana, mas ele vai prevalecer. As bibliotecas físicas,
elas talvez vão ter que mudar um pouco assim, o seu perfil, mas mesmo que fiquem no final das contas como uma espécie de museu de livros, mas ainda nesse caráter de representando a herança cultural acumulada. Então, assim, de certa forma, acho que os livros não vão acabar no médio ou longo prazo, né? Assim, talvez lá muito para frente, talvez não faça mais sentido você ter acervos, a salvaguarda dos grandes acervos em papel, mas por enquanto não, por enquanto ainda prevalece. A outra pergunta é: o uso de e-books nas bibliotecas apresenta muitos desafios e, consequentemente, mais demora para serem implantados nas instituições. Essa inovação será vantajosa para as bibliotecas? Olha, eu acho que cada biblioteca vai ter que avaliar se faz sentido individualmente para elas. Obviamente que é a coisa que eu sempre falo. Para qualquer situação, para qualquer tomada de decisão, a biblioteca tem que fazer um estudo de usuário. Então, seria conveniente que as bibliotecas avaliassem primeiro, independente dessa questão de todos os desafios envolvidos e da demora em função das questões institucionais, de saber se a comunidade a qual aquela biblioteca se volta faz sentido para aquela comunidade ter e-books. Então, assim, essa é a primeira pergunta. Eu tenho oferecido curso e tudo mais, converso muito com os bibliotecários sobre as minhas experiências, trocar experiência em relação a e-books e tudo. E acho que os bibliotecários ficam meio assim, a gente sabe que tem uma coisa dos e-books aí, mas a gente não sabe para onde começar. E eu sempre falo, olha, você tem que começar perguntando para os seus usuários se eles querem aquilo ou não. Você não vai simplesmente colocar ali porque está na moda ou porque é conveniente comercialmente para as bibliotecas e tudo mais. Tem que saber se os usuários querem aquilo e tentar avaliar como que eles vão consumir aquilo. Então é o seguinte, tem muitas vantagens de ter e-books, assim, inúmeras, assim como tem também desvantagens, não só em relação, como eu falei, só mais um suporte em relação ao livro em papel, tem as suas vantagens e desvantagens. Normalmente a gente faz a comparação das vantagens do e-book em relação ao papel. Eu que tenho uma experiência mais de biblioteca universitária, eu acho que tem, talvez a grande vantagem seria essa coisa da velocidade, de você ter o acesso ali bem ao alcance do aluno, que é um aluno que às vezes não está necessariamente no espaço físico da biblioteca, ele quer acessar o livro, ele pode simplesmente entrar no catálogo e lá ele vai ter o acesso. Tem essa questão da velocidade que eu acho que é importante. Mas tem muita coisa que tem que ser levada em conta, assim, tem muitos pesos e medidas. Mas eu acho que vai valer muito dessa coisa da questão do avaliar a melhor maneira como essa iniciativa vai ser absorvida pela comunidade da biblioteca, de usuários. Então, assim, tem muitas vantagens. A minha, eu acho que é essa, assim, essa coisa da velocidade. Mas tem algumas restrições também. É uma coisa que é ruim, que é essa modelo de contrato que está sendo estabelecido entre as bibliotecas editoras, que replica o modelo em papel. Eu acho que isso impede justamente essa questão da agilidade e da velocidade. Mas isso entra aí até como uma desvantagem dos e-books em relação ao papel. Você vai dizer, poxa, mas aí não tem diferença nenhuma. Se você lida o e-book como papel, que diferença faz? A vantagem seria o quê? Ele é mais barato? A aquisição é mais barata? Tem mais títulos disponíveis? Eu posso emprestar esse título simultaneamente para várias pessoas, entendeu? Então, são esses pontos que têm que ser levados em conta e cada biblioteca acho que vai ter que avaliar individualmente. A outra pergunta é: quais as formas de licença que existem para se adquirir um e-book no contexto das bibliotecas públicas ou privadas e as vantagens e desvantagens das licenças? Bom, tem mais duas possibilidades de contrato, mas as que estão sendo comumente feitas entre as bibliotecas, as editoras e os distribuidores de dois tipos. Uma que seria a aquisição perpétua ou a aquisição em modalidade de leasing, que seria um contrato que você assina, uma assinatura. A aquisição perpétua é quase bem parecida com as de livros impressos, significa que você vai comprar o item, o digital, e aquele item digital vai ser seu para sempre, e aí você depois só conversa com a editora, com o distribuidor, para ver como que esse item vai ser oferecido para os usuários. Então você pode ter um item perpétuo, mas ele de repente vai ficar no servidor da editora, e aí quando o usuário fizer a pesquisa no catálogo, você tem que ver se esse item vai estar no seu catálogo, no seu servidor, ou o seu catálogo vai simplesmente ter um link que vai direcionar a pessoa lá para o local original onde esse arquivo está hospedado. Então, assim, são ajustes que a biblioteca faz com o distribuidor. Mas a aquisição perpétua aí, ela vai significar que aquele item ele vai ser da biblioteca para sempre.
Então, você compra um livro, você vai pagar pelo e-book, seja em pacote ou um por um, individual, você vai comprar um título individual, mas aquele título vai ser da biblioteca para sempre. Aquele arquivo num formato PDF ou EPUB, ou o que seja, ele é da biblioteca para sempre. Essa é a aquisição perpétua, mais ou menos como funciona com os livros impressos. A gente compra uma vez e o livro é nosso, a gente distribui, mas o livro é nosso para sempre, é o nosso patrimônio. Agora, a outra modalidade de contrato que talvez seja mais comum e talvez seja a mais perigosa para as bibliotecas, se a gente não conseguir conversar legal com os editores, é essa modalidade do leasing, que é uma espécie de assinatura. Que normalmente é assim, você paga uma taxa anual, mensal, que seja, ou por número de empréstimos concedidos, mas o registro, o arquivo em si, o EPUB, o PDF, ele não fica de posse da biblioteca. Ele vai ser posse do distribuidor e a biblioteca só vai ter o acesso àquele arquivo mediante pagamento. Então, assim, enquanto você assinar, você recebe. Igual uma assinatura que a gente faz de uma revista comum aí, Veja. Enquanto você está pagando, você recebe na sua casa, você tem um acesso ao material. Deixou de pagar, você não recebe mais. Então, assim, é completamente diferente da aquisição perpétua. Eu acho que assim, a questão que eu estou tentando conversar com os bibliotecários quando eu falo assim, em relação a essas diferenças é o seguinte. Claro que essa coisa do leasing pra gente é um pouco estranha, porque a gente está sempre acostumado a ter a posse e salvaguarda dos materiais. A questão é que eu fico tentando avaliar até, especialmente no contexto das bibliotecas universitárias, será que vale a pena para todos os materiais a gente ter a aquisição perpétua? Porque eventualmente a gente tem que fazer o descarte. Então assim, será que não é caso a caso, de repente o bibliotecário avaliar que, por exemplo, para alguns títulos, de repente não seja conveniente você simplesmente assinar por um período finito? E aí, nesse caso, até por questão de custo, acho que fica mais barato que você assine por um tempo determinado, você faça assinatura. Talvez se for mais interessante do que ter a compra definitiva, perpétua. Mas vocês entendem, eu acho que isso não entra um pouco na cabeça, assim, não entra muito na cabeça dos bibliotecários, porque eles ficam bem receosos em relação a não ter o material perpetuamente. Enquanto que eu estou tentando criar uma cultura de que, olha, de repente, para alguns títulos, é interessante você não ter a posse perpétua. Por que necessariamente você tem que ter a posse perpétua do material? Você paga a assinatura e, de repente, sabe, aluno de graduação da universidade muda muito o perfil. Os alunos entram, se formam, entram uma turma nova, os professores entram e saem, às vezes muda aquela coisa da bibliografia básica das disciplinas, muda com muita frequência. Então, às vezes, você vai comprar vários títulos e vai ter posse perpétua daquele título, e daqui a 2, 3 anos, 4 anos, aquele título cai em desuso. Deixa de ser um título muito consultado daquela disciplina, e aí você fica com aqueles materiais na biblioteca e aquela velha discussão do desbate, do descarte, que é uma dificuldade e tudo mais. Então, de repente, tem essa opção aí do leasing, que é uma opção interessante. Agora, bastante cuidado com as modalidades de contrato, que assim, eu não vou nem entrar nos pormenores dos contratos, mas os editores, os distribuidores são muito agressivos no sentido de que eles querem privilegiar sempre a decisão deles. Assim, eles são empresas com fins lucrativos, eles oferecem serviços com uma qualidade, mas a biblioteca também tem que ver o seu lado e tem que se impor, porque o que eu percebo é que os editores jogam duro e às vezes as bibliotecas ficam meio acuadas, precisam assinar aquele título, que só um distribuidor tem um monopólio sobre a circulação daquele título, e a biblioteca meio que fica de mãos atadas e vai se ver obrigada a pagar aquilo que o editor determina para ter acesso. Eu acho isso bem irritante até certo ponto. Então a gente tem que se posicionar. Eu acho que a biblioteca tem que se posicionar, certo? Bom, vamos lá. Tem outra pergunta aqui que é: a gestão de um acervo digital é igual a de um acervo físico? Em caso de uma biblioteca que contém os dois, livros físicos e e-books, posso ter uma política de gestão única que dê conta dos dois suportes? Boa pergunta. Isso aqui também eu acho que vai variar de biblioteca a biblioteca, porque é uma decisão meio que individual. Na minha biblioteca mesmo, a gente já tem uma coleção de objetos digitais, sabe, aqueles arquivos digitais que a gente já tinha antes dessa história de e-books, teses digitalizadas, arquivos em PDF, e agora com os e-books também que a gente tem na nossa coleção. E lá, assim, basicamente é como se fosse uma coleção só.
Claro que assim, talvez a diferença maior esteja na ponta final, que é a questão de armazenamento. Armazenamento e onde que ficam esses arquivos. Os livros de materiais impressos é fácil porque os livros estão guardados nas estantes. Então assim, é o espaço que eles têm de existência é ali, distribuição é ali. Os arquivos digitais não, os arquivos digitais precisam estar no servidor e precisa ter uma cópia de segurança, se é conveniente e tudo mais. Mas todo o processo anterior, que seria de aquisição, catalogação, indexação, inclusão no catálogo, os metadados, isso aí assim, a gente faz como se estivesse fazendo parecido com um livro impresso. Então, de certa forma, não tem muita diferença em relação à gestão, assim, as rotinas que o bibliotecário executa em relação ao tratamento, não tem muita diferença. A questão vai ser, um item ele tem caráter digital e ele vai ter essas peculiaridades do digital. Você vai ter um item que é uma coisa só, você não precisa de ter títulos duplicados, você não vai ter cópias duplicadas do mesmo título, você vai ter uma cópia só. E a preocupação maior seria como que esse material está armazenado. Então, dependendo do contrato, você vai ter aquela questão de se for um item de posse perpétua, possivelmente a biblioteca vai ter um servidor dedicado para o armazenamento daqueles materiais e um link no catálogo, na busca, que vai levar diretamente para onde esse material está armazenado. Possivelmente também vai ter uma cópia de segurança que pode estar no segundo servidor, pode estar na nuvem, enfim. Para a questão de salvaguarda, porque esses materiais também precisam ser guardados e resguardados da melhor forma. Isso também implica a necessidade de repente você ter modalidades de segurança dos objetos digitais que sejam em mídias físicas. Então, por exemplo, você gravar os registros, os PDFs, os EPUBs, o que seja, em um HD, por exemplo, um HD, e você guarda num cofre, numa sala condicionada e tudo mais. Só para você ter essa cópia de segurança. Então, assim, isso também é uma coisa que, conforme as mídias vão transitando, aí isso é uma necessidade constante também de você estar reavaliando a forma como você guarda esses materiais. Então, assim, eu acho que não tem tanta diferença. Tem algumas peculiaridades, mas não é assim, não é uma diferença brutal de duas coleções. Obviamente são duas coleções. Quando você compra, quando você adquire uma coleção de books, você está realmente recebendo uma coleção nova. Mas em termos de rotina de tratamento, eu acho que não tem tanta diferença. E eu estou falando isso assim, pela minha experiência que eu tenho lidando com materiais digitais, seja materiais iconográficos ou em textuais, livros didáticos, eu acho que, sabe, em relação à rotina do tratamento do processamento técnico não tem tanta diferença. Vai ter alguma diferença em relação à disseminação, distribuição e salvaguarda, mas tratamento nem tanto. Talvez fosse diferente uma perspectiva de uma biblioteca que só tenha objetos digitais, que aí talvez a gente esteja caminhando possivelmente para um futuro que vão aparecer algumas bibliotecas nesses moldes. Aí, claro, aí a perspectiva vai ser completamente diferente, porque você não vai ter estantes. Então, todo o processamento é um processamento virtual, você não precisa nem de um bibliotecário necessariamente de referência ali para indicar onde que estão as coisas e tal, fazer as associações, você vai depender muito do catálogo. Então, assim, pouquíssimas diferenças, mas essas diferenças não são tão assim distintas da maneira como a gente já vinha fazendo com os impressos. Como os e-books podem ser utilizados em bibliotecas infantis? É uma pergunta legal também porque os e-books podem ser utilizados de diferentes maneiras nas diferentes bibliotecas. Então, você vai ter os e-books funcionando de uma maneira na biblioteca universitária, na biblioteca pública, nas bibliotecas infantis, nas escolares, enfim, comunitárias. Nas bibliotecas infantis, precisamente, eu acho que tem que ter uma parceria bem grande, uma aproximação grande do bibliotecário que faz a curadoria do acervo com o educador e com o pai da criança, com os pais da criança. Porque o que acontece? Tem várias modalidades de livros eletrônicos em formato assim, específico para criança que são muito interessantes, que tem um potencial didático muito legal, assim, até alguma coisa também que eu quero bater nessa tecla também de que o objeto digital, o livro, o e-book, ele não tem que ser uma cópia fiel ao livro em papel Codex, porque, poxa, se você tem um iPad, uma ferramenta que ali tem possibilidade de você ter áudio, vídeo e Wi-Fi, tudo, sabe, no mesmo aparato, não tem porque você ficar só com a tinta preta no fundo branco. Você pode explorar isso de uma forma muito mais interativa, objetiva, maior, assim, tem um objetivo maior do que só aquela leitura linear.
E para criança, acho que isso faz muito mais sentido. Tem várias editoras já nos Estados Unidos que estão criando títulos de livros, e-books específicos para uso em iPad, voltados para crianças, que tem esse potencial de design, de interação, da imersão, da experiência da leitura muito maior do que um livro e-book que é preto no branco, que é muito assim, é um desperdício do potencial do aparato, do formato. Mas é o seguinte, nas bibliotecas infantis, você vai ter uma discussão também que é o seguinte, você pode ter os e-books, mas como é que as crianças vão ter acesso aos e-books? Porque assim, o ideal seria que a biblioteca disponibilizasse no espaço físico e ela tivesse alguns dispositivos. Aí você vai ter que pensar, o que é mais conveniente? Ter um iPad, ter um Kindle, ter um Kobo, não sei. Que tipo de dispositivo você vai oferecer? Para a criança, eu acho que faz mais sentido você ter o dispositivo no local, porque até para o educador e o bibliotecário gerenciar a maneira como as crianças estão acessando os materiais disponíveis. Provavelmente também vai ter uma curadoria prévia, o bibliotecário em conjunto com o educador, para saber quais são os títulos que vão ser disponibilizados. E uma segunda discussão que seria, decidida essa questão do dispositivo, será que também é conveniente a criança levar o dispositivo para casa? E aí, claro, aí nesse caso vai ter que ter um acompanhamento do responsável. Ou, sei lá, num ambiente de bibliotecas infantis, escolas particulares. De repente os pais que pagam as mensalidades vão ter mais condição de bancar que os seus filhos tenham, sei lá, um iPad mini ou um Kindle, ou o que seja. E aí os pais dão para as crianças e a biblioteca gerencia os livros que vão estar ali contidos, ou então faz uma associação do que é desenvolvido na sala de aula e tudo mais. Mas é assim, a criança tem o seu próprio dispositivo. E aí, como é que vai ser? Ela vai levar o dispositivo para casa? Ela vai ter o livro emprestado por quanto tempo, sabe? Então isso é bem sutil, assim, e é uma comunidade também que tem umas demandas bastante específicas. Vai ser mais uma possibilidade de explorar alguns campos ainda não explorados, mas é interessante, assim, um potencial interessante, que eu acho que talvez para o público infantil agora, no curto prazo, os e-books vão ter um maior impacto, mais impacto talvez até do que os livros didáticos nas bibliotecas universitárias. Porque, como eu falei, basta ver a maneira como uma criança interage com aquele dispositivo. Dá um iPad para uma criança que vocês vão ver como que ela interage com aquilo perfeitamente, assim, é totalmente natural para elas. E como que os bibliotecários, os educadores, os pais vão conseguir criar um potencial de imersão na leitura, do desenvolvimento da aptidão da leitura, da competência informacional, usando esses dispositivos. Então, eu acho que uma sugestão minha seria, numa biblioteca infantil, você discutir a possibilidade de ter os aparatos na própria biblioteca. A biblioteca banca, a biblioteca compra os dispositivos e ela depois decide se esses dispositivos vão permanecer no local ou se ela vai permitir que cada criança leve o aparelho para casa e retorne. E o pai vai fazer um acompanhamento, ela leve para a sala de aula. Tem escolas que distribuem, né? A criança entra, a escola já distribui um tablet para a criança. Então, assim, isso é uma possibilidade. E aí o bibliotecário ficaria responsável pelaquela pessoa que vai fazer as aquisições dos títulos que vão ser incluídos naqueles materiais. Além dos materiais didáticos desenvolvidos pelos professores, o bibliotecário vai entrar com a parte de a possibilidade de títulos, né? O acervo que ele vai ser disponibilizado naquele dispositivo. Outra pergunta. Você acha que o público teria interesse em buscar por e-books em bibliotecas públicas, visto que são facilmente pirateados? Essa é uma questão que me interessa particularmente. Porque eu sou um notório pirata, assim, mas tem várias explicações de por que as pessoas pirateiam, não só livros, mas filmes e tudo mais. Você vai ter aquelas pessoas que pirateiam sem nenhuma desconforto moral em relação à atitude, sem um completo desconhecimento em relação à indústria, da mídia. Vai ter aquela pessoa que talvez que não tenha o dinheiro para consumir aquele tipo de material, mas ela quer consumir aquele material, então ela vai pela via do mais barato. E tem aquela pessoa que talvez seja meu perfil que faça como assim, de repente eu tenho dinheiro para comprar, mas eu estou pirateando para ter o acesso ao material de maneira facilitada e vou tentar garantir que o autor seja respeitado, de repente, por outras modalidades de financiamento. Talvez assim, a gente tinha que propor possibilidade de recompensar o autor de outras maneiras. Mas a questão primordial essa coisa da pirataria também, no meu caso, é porque é o seguinte, é muito mais fácil piratear, é muito mais rápido piratear do que eu ter que ir na biblioteca.
tentar buscar um livro, ou eu ter que me deslocar até o cinema e ter que assistir um monte de trailer, ou ter que ir na locadora alugar, no Blockbuster, sabe? É a inconveniência. Então, como a gente está num universo de uma agilidade muito grande, você acaba pesando uma coisa que se uma coisa requer que você dê 3 cliques e uma outra que requer que você dê somente um, você vai de repente optar pelaquela que deu um só, é o mais fácil. Então, talvez esse seja um argumento, assim, tecnicamente falando, isolado das questões morais e de recompensa ao autor, mas essa questão da conveniência técnica, que eu acho que isso tem pesado muito. Então, assim, não sei se o público, que é o público de biblioteca pública, seria necessariamente o público que vai piratear livros. Eu acho que tem uma distinção aí. Não vejo assim muito o público do pessoal que costuma baixar livro na internet, nos sites de torrent de livros e essas distribuições de livros pirata, seja o mesmo público que frequenta a biblioteca pública. Para começar, acho que tem uma distinção aí, não é o mesmo público. E por outro lado, eu acho que do público que frequenta as bibliotecas, vai ter uma fatia muito pequena desse público, que de repente é o meu perfil, o perfil de vocês, que é o que vai optar por uma conveniência. Assim, poxa, para mim não está valendo mais a pena ter que gastar o R$ 3,50 do ônibus na ida e na volta para ir na biblioteca, pegar o livro ou acessar o livro, ao ponto que eu poderia simplesmente ter uma conta no Amazon, um Netflix para livros, que eu pago, sei lá, R$10 por mês e eu tenho acesso ilimitado a um monte de livros que de repente não tem nem no catálogo da biblioteca. Então, assim, isso é uma questão que os bibliotecários têm que começar a correr atrás do prejuízo. Em que sentido? Não dá para competir com o Amazon. Por quê? Porque o negócio funciona perfeitamente. Como eu falei, é um clique, o acervo é gigantesco, você tem uma facilidade enorme de compra, o negócio vem por Wi-Fi pelo teu dispositivo, é rápido. Então a biblioteca tem que correr atrás desse avanço técnico. A começar que no Brasil ainda a gente nem entrou muito nessa coisa dos e-books por conta dessas questões contratuais. Tem algumas empresas que estão começando a oferecer uns serviços, árvore de livros, sheriff e tudo mais, mas a gente não tem o overdrive, que é o modelo do overdrive como funciona nos Estados Unidos aqui no Brasil, mas acho que a biblioteca tem que avançar nessa questão técnica para poder ganhar esse público, que de repente seria um público da pirataria, na questão da conveniência. Então acho que esse seria o primeiro passo a ser tomado. Olha, o nosso catálogo tem que ser power, a nossa velocidade de distribuição tem que ser muito boa, para assim, para a pessoa, ela vai se dar conta de que, olha, não vale a pena eu piratear porque eu posso ter de graça na biblioteca e o meu imposto, o erário público financia isso, eu estou pagando pelo acesso. Mas é um acesso facilitado, assim, poxa, eu quero o livro, eu acesso ali no meu browser, rapidinho no meu iPad e beleza, o livro está aqui. Sabe, eu acho que no primeiro momento essa questão a gente tem que correr atrás do prejuízo técnico, que as bibliotecas estão muito atrás. E quanto mais atrás a gente ficar, mais potencial de pirataria vai ter. Então, assim, as editoras e as empresas, as grandes fornecedoras estão muito preocupadas com isso. Essa semana mesmo agora eu vi que o Adobe, que tem esse software que é o Digital Editions, que é um grande software de distribuição para leitura, para controle de empréstimos, usado nas grandes bibliotecas que usam overdrive e tudo mais, eles estão invadindo as bibliotecas pessoais dessas pessoas. E você que tem uma biblioteca pessoal dos livros que você pega emprestado, e eles entram para ver aquela coisa, tipo, o que a pessoa está lendo, porque isso gera um potencial de venda futura, porque os caras estão varrendo conteúdo, igual todo mundo faz, igual o e-book, igual o Gmail faz, igual o Facebook faz, mas poxa, sabe, é como se fosse os caras querem que a gente siga a linha, que a gente pague tudo bonitinho, mas ao mesmo tempo eles estão ali cooptando a gente o tempo inteiro para que a gente consuma cada vez mais, entendeu? Então, assim, isso também é uma discussão da questão do uso ético, apropriado, de questão de segurança, de privacidade, que as bibliotecas também têm que se posicionar e oferecer o caminho mais conveniente e adequado para o usuário possível, entendeu? Para evitar, assim, para ser um componente também contra a pirataria, para mostrar, olha, você não precisa piratear, tem na biblioteca, tem na biblioteca, não precisa comprar o livro nem por R$10, nem precisa piratear por R$0. Está na biblioteca grátis, porque você que pagou, é o imposto que está financiando. Então acho que isso tem que entrar na cabeça das pessoas, mas a biblioteca tem que chegar junto, tem que oferecer um serviço de qualidade. Bom, outra pergunta aqui, você nota resistência por parte das bibliotecas e bibliotecários em relação ao e-book? Olha, muita resistência,
Mas assim, é uma resistência natural, igual a todas as resistências que acontecem quando você tem uma mudança de paradigma ou de alguma metodologia nova, uma técnica nova, ou gente que está entrando, sabe, agora no mercado e está com ideias novas e tal. Então isso gera uma resistência natural. Fora isso, acho que tem essa resistência da dúvida mesmo, assim, do desconhecimento. Poxa, é uma coisa totalmente nova, então os bibliotecários estão a fim de entrar, mas eles ficam, como eu falei, é a primeira coisa que as pessoas me perguntam olha, Mariano, eu tô a fim de ter uma coleção de book na minha biblioteca, mas assim, eu não sei nem por onde começar, o que eu faço? Aí você conversa com a pessoa, mas sabe, tem esse desconforto do desconhecimento, assim, da dúvida. E que isso acaba se transformando numa espécie de resistência, porque, poxa, é muito mais cômodo você simplesmente... como tem todas essas coisas que demandam um esforço, eu prefiro nem começar, assim, tipo, não quero nem o manual, assim, porque eu prefiro ficar aqui no meu canto. Mas tem essa resistência também da coisa do impresso, porque os bibliotecários ainda são muito apegados com o impresso e tem essas dúvidas em relação ao digital, que é perene, que a gente não tem controle e que é pirateável e tudo mais. Mas sabe, sinal dos tempos, gente. Poxa, a gente também tem que caminhar. Eu acho que a gente tem que estar muito atento ao que os usuários estão querendo. Poxa, se é o que os usuários querem, se é o que o mercado oferece, se é a tendência, a gente tem que acompanhar essas tendências. Se todo mundo está com um smartphone, se o preço do Kindle está cada vez mais baixando, se o Amazon lança um serviço de assinatura que custa R$10 por mês, poxa, a biblioteca tem que ficar atenta a isso, porque ela vai perder o potencial do capital humano que gira em torno daquela modalidade de prestação de serviço, porque os outros players estão muito mais à frente, entendeu? Então, eu acho que também não dá pra gente ficar querendo competir muito, porque o nosso mercado é outro, um mercado que não tem fins lucrativos, a gente é uma representação institucionalmente da democracia, do acesso irrestrito, nivelação cultural, social, mas sabe, a gente também não pode ficar muito distante disso. E aí, isso se for refletido num aspecto de resistência. Bom, vamos lá. Tem mais duas questões aqui que não tem exatamente a ver com e-books, mas que são boas questões. Por que você acha que a Lei 2244 ainda não foi implantada nas escolas? Como implantar o uso de ferramentas como redes sociais e e-books nas escolas? É aquela lei da universalização das bibliotecas. Olha, porque ela ainda não foi implantada nas escolas, aí complicado, porque se você for pegar aqueles dados lá que foram apresentados até na época da promulgação da lei, que teriam 200 mil instituições educacionais e apenas 20 mil bibliotecários registrados no CFB, aí tinha esse gap aí de postos de trabalho e a não presença dos bibliotecários, ocupantes e tudo mais. Fica assim óbvio que não tem como a gente cumprir essa meta nem em 10 ou 20 anos, porque você não tem como formar bibliotecários suficientes para ocupar todos esses postos de trabalho, se for considerar que toda escola tem uma biblioteca e cada biblioteca tem que ter um bibliotecário. Agora, porque ainda não foi implantado, assim, talvez tenha mais a ver com a questão da própria fiscalização, assim, claro que a gente tem os nossos órgãos responsáveis que fazem essa fiscalização, mas porque é impossível, porque não dá para você ficar verificando que em todas as escolas que tem efetivamente uma biblioteca e que ela seja efetivamente coordenada por um responsável e alguém capacitado na área, com formação e tudo mais. Mas assim, isso aí eu acho que pra gente é meio obscuro. Eu também fiquei pensando assim, meu discurso seria que como o Brasil é muito grande, mas as escolas de Bíblia elas são todas, praticamente quase todas nas capitais, e o nosso fator potencial de imigração é muito pequeno. Então, por exemplo, vocês estão se formando na ECA, estudando na capital, mas pouquíssimos de vocês vão estar dispostos até ir para o interior de São Paulo, porque os salários são menores, as condições a qualidade de vida é menor, não tem os atrativos da cidade grande, então poucas pessoas que se formam na capital estão dispostas a migrar para o interior, até aquelas pessoas que vieram do interior para se formar na capital não querem ir de volta. Então, assim, o problema é que das bibliotecas não esteja nem naquele eixo litorâneo ali, onde tem as capitais, as grandes capitais e as grandes escolas de Bíblia, mas talvez nessas regiões do interior, onde o profissional não penetra. Mas aí é aquela história, quem está disposto a ir lá? Os alunos que eu tive que se formaram, assim, quase nenhum deles estava realmente disposto a sair do Rio e ir para uma cidade do interior trabalhar como bibliotecário. Então, assim, esse abismo aí, esse gap que tem entre os pós-trabalho disponíveis e o profissional
capacitado, formado, não vai fechar, assim, não está casando. Então, assim, além de todas as questões da própria execução da lei, fiscalização da lei, e o nosso potencial de formação de profissional, assim, a gente não vai dar conta. Então, tem esse problema também que foge, tá parte da questão até da própria formação e das leis que regulamentam, porque também essa é uma outra coisa que eu acho que talvez não seja tão... claro que também, para mim, fica um pouco óbvio falar, porque eu já tenho meu emprego, assim, fica meio, sabe, tranquilo de eu falar isso, numa situação confortável eu falar porque eu já tenho meu emprego, para dizer que eu acho que, de repente, não necessariamente teria que ter bibliotecários ocupando esses espaços de bibliotecas escolares. Pode ser uma pessoa minimamente qualificada, uma técnica em biblioteca, em biblioteconomia, que seja capaz de organizar ali, de repente um bibliotecário coordenando um trabalho de várias bibliotecas e tudo mais. Isso é perfeitamente assim, plausível, possível, mas eu sei que nas discussões da área as pessoas querem preservar mais até o status do corporativismo do que é necessário para o Brasil dar um salto qualitativo em relação a bibliotecas em escolas, por exemplo. Mas isso é complicado. Agora, como implantar o uso de ferramentas como redes sociais e e-books nas escolas, aí aquela velha história, estudo de usuário, faz sentido ter, para aquela comunidade ter redes sociais? Porque assim, redes sociais também foi uma coisa que veio numa frente assim, interessante de um potencial experimental, assim, da minha geração também de vamos tentar fazer isso porque tá aí, não custa nada, o esforço é mínimo, o potencial de dispersão é muito grande, a gente só está migrando do mural da Margarida, que toda a biblioteca, toda a escola tem, para um mural na web. De repente a gente pode trabalhar ali de uma maneira mais ágil, alguma coisa assim. Mas já passou, né? Tipo assim, essa fase já passou. Eu acho que assim, a gente teve a oportunidade da experimentação, mas que não foi... em alguns casos não vingou, assim, algumas não vingou. E a gente, assim, talvez o risco hoje seria essa coisa do continuar no erro, tipo assim, poxa, já está provado que em alguns casos as redes sociais não deram certo, tipo, não deu em nada, então para que continuar no erro? Então, mas eu acho que isso assim, é caso a caso. Por exemplo, para mim o case de rede social em biblioteca mais que deu certo é o da biblioteca da ECA, assim, porque eu vejo que o conteúdo está completamente relacionado com o acervo, o trabalho que é desenvolvido e a maneira como é disseminado, não só no blog, mas no Facebook e tudo mais. Então, assim, poxa, é um caso de sucesso, mas é raro. Então, como que isso pode ser efetivado nas escolas? Eu acho que vai depender mais da relação com a maneira como os usuários da comunidade tá afim de querer, o usuário está afim de querer saber da biblioteca no Facebook. Ou é só uma forçação de barra da biblioteca ficar ali querendo fazer um mural onde os amigos e seguidores da página do Facebook da biblioteca são só os bibliotecários, assim, tipo, sabe? Então não tá, o objetivo não está sendo atingido, então é um esforço que está mal avaliado, porque de repente o bibliotecário está achando que está fazendo um trabalho legal, que tem várias curtidas ali, e como avaliar também, como que eu vou avaliar se o Facebook deu certo? O bibliotecário também não sabe muito avaliar, porque eles estão pensando que, curtidas, o número de seguidores, enquanto que seguidores a maioria são os colegas bibliotecários que não são nem do estado, muito menos usuários daquela biblioteca, ou tipo, quantas conversões de quantos mais livros eu vou conseguir emprestar em função das atividades realizadas no Facebook. Então tem que fazer essas medidas, entendeu? Mas assim, dá para fazer algumas coisas interessantes, talvez em bibliotecas escolares infantis tenham um potencial até maior ainda, porque os jovens estão inteirados, eles sabem até usar a ferramenta melhor que a gente. De repente eles poderiam ser convocados para ser os administradores das páginas e eles divulgarem as informações que eles acham conveniente atrelado aos informativos da biblioteca. Mas assim, tem que ser um projeto também para entrar com um planejamento, assim, tipo, não fazer para ver o que acontece, que foi como a gente fazia antes, há alguns anos atrás. Hoje em dia eu acho que sim, que se for para fazer uma coisa séria com resultado, tem que ter um planejamento, tem que ter um envolvimento, tem que ter mensurar os resultados. E no curto prazo, assim, se você vê que os resultados não estão dando certo, abandona. Tipo assim, eu acho que é um esforço que é pouco, mas também se ele não dá resultado, não adianta ficar também me despendendo muito, assim. Então, eu sou meio cético, assim, eu continuo sendo cético porque, salvo raríssimas exceções, eu não consigo ver um projeto sólido, interessante, cativante de redes sociais atrelados à biblioteca. Talvez seja um problema até maior das bibliotecas, que, poxa, o que as bibliotecas têm de cativante, né? Assim, em grande medida, não aquelas poucas bibliotecas que a gente, poxa, que são realmente
interessantes, assim, que você visita fisicamente são interessantes, e elas conseguem replicar esse interesse nas redes sociais, ou vice-versa, bibliotecas que fisicamente não tem nada a propor, mas que na rede social é interessante. Mas não tem um casamento, assim, tipo, sabe, o usuário, a massa, o grosso modo, não tá querendo também saber da biblioteca, assim, tipo, o que a gente quer tanto saber da biblioteca? Eu quero o livro e vou lá e pego, tipo, eu quero saber se tem um livro, entendeu? Então, sabe, eu posso usar algumas técnicas e dizer, novas aquisições aqui, tudo mais capinha, mas para o usuário médio, não sei se isso é tão, assim, primordial, sabe? Mas enfim. A última, aí esse exemplo da Biblioteca de Caxias do Sul, que a biblioteca permite renovação de empréstimo de livros via Facebook. Você acha que as demais bibliotecas demonstram interesse em realizar esse tipo de experiência? Olha, a mesma coisa que eu estava falando antes, eu acho que é uma experiência legal, que se deu certo nessa biblioteca, se foi feita essa experimentação e teve resultados positivos, ótimo. Assim, é aquela coisa que eu falei da agilidade, a gente está sempre querendo também que a coisa seja feita da maneira mais conveniente possível, mais ágil possível, usando a tecnologia disponível. Não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa que Deere ficava fazendo 200 anos atrás, se a gente tem hoje tecnologia disponível que permite que faça, teoricamente, conceitualmente a mesma coisa, mas com uma dinâmica atual, assim, moderna. E se deu certo lá, essa coisa de renovar, ótimo, mas eu não sei se isso é replicável, entendeu? Até em que medida isso é replicável para outras bibliotecas. Sabe, de novo, estudo de usuário, faz um protótipo, faz um projeto piloto, implementa, experimenta, avalia e vê se deu certo. Eu acho que assim, a grande questão, para mim, o grande lance das redes sociais é o potencial de experimentação. Porque a gente era muito restrito a manuais, assim, tipo o bibliotecário das antigas era só manual, não fazia nada que não tivesse um manual pronto para fazer. E essa coisa das redes, da internet, ela permitiu que a gente chegasse e vamos fazer coisa nova, assim, vamos fazer coisas diferentes sem saber como fazer, vamos fazer vendo. E eu acho que isso aqui é um reflexo de assim, poxa, como é que você imaginar que o empréstimo por Facebook ia dar certo? E se está dando certo, ótimo. É uma modalidade de um serviço prestado que pode ser efetivado como um serviço oficial da biblioteca. Agora, se isso é replicável, eu não sei se isso é replicável, cada biblioteca vai ter que estudar a sua situação. Mas eu acho ótimo, assim, poxa, parabéns, eu também fico sempre correndo atrás dessas novidades aí nas bibliotecas, até para ver o que eu posso tentar desenvolver na minha e tentando encontrar assim, essas boas práticas. Por quem que está fazendo coisa legal, assim, de interessante? É difícil também encontrar, assim, porque as coisas são muito dispersas. Mas se lá deu certo, Caxias do Sul deu certo, poxa, ótimo, muito parabéns para eles, e isso é uma iniciativa que tem que ser divulgada também. Então é interessante pra caramba nesse sentido, certo?